A paz, irmãos, bom dia. Você está feliz de estar na casa de Deus, amém? Quero deixar um abraço também aqui para os nossos irmãos que estão nos acompanhando em casa. Que a graça e a paz de Deus também possa estar visitando cada um deles. Antes de nós entrarmos propriamente na mensagem, nós gostaríamos de comunicar à igreja e também pedir um favor aos irmãos, aqueles que tiverem possibilidade. Na terça-feira, nós conseguimos, pela graça de Deus, internar o nosso irmão Júlio. O Júlio é um idoso de 82 anos, estava já há 2 anos acamado em casa, e na terça-feira ele foi internado no INTO, para fazer uma cirurgia. Na verdade, são 2 cirurgias que ele tem que fazer, 2 próteses, na lateral aqui no fêmur dele que se deslocou. Então ele está lá hospitalizado, e o que acontece? A esposa dele, Magali, está até aqui, né, Magali? Então está precisando de doação de sangue. Então, na quarta-feira, eu estarei indo com um grupo de pessoas aqui da igreja, na parte da tarde, às 14 horas, para a gente ir fazer essa doação de sangue para ele, então, fazer a cirurgia que tanto ele precisa. Então, se você estiver disponível nesse dia, e se você tiver as características de um doador maior de 18, menor de 60, tem que estar acima de 50 quilos, não pode ter feito nenhuma cirurgia no período de 2 anos. Então, se você tiver essas características e quiser ir junto conosco, abençoar o nosso irmão que está sofrendo muito, que está precisando muito, você me procura no final, que a gente vai colocar aqui o seu nome na relação. E se tiver aqui 2 carros, a gente vai com 2 carros. Se tiver, e se for necessário, a gente paga o Uber para a gente ir até o hospital. É lá no INTO mesmo, ali na descida da ponte, fazer a doação de sangue e voltar aqui para casa, para a igreja, para o nosso bairro. Tá bom? Então fica aí, se você sentiu o desejo no coração, pode ser homem, pode mulher, pode ser jovem. Então, sentiu o desejo no coração, tiver essas características, você me avisa que eu vou botar o seu nome aqui na relação. Já tem 3 pessoas, a gente precisa de 10 pelo menos, tá bom? Amém? Então, irmãos, nosso pastor não está se sentindo muito bem, então ficamos incumbidos dessa responsabilidade e vamos orar a Deus para Deus estar nos usando, falando em nossos corações nessa manhã. Feche os seus olhos e ore junto conosco em nome de Jesus. Amém? Você que está em casa também, nos acompanhe em oração em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar na tua casa, pela vida, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, que aqui, ó Deus, veio para adorar e bendizer, ó Pai, o teu santo nome. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta a tua graça sobre a nossa vida. Venha, ó Deus, ministrando o teu Santo Espírito sobre cada coração, Senhor. Usa-me, ó Deus, nessa manhã para abençoar os teus filhos. Venha, ó Deus, com a tua paz, com a tua intrepidez, com a tua ousadia sobre nós, para que possamos, ó Deus, receber de ti, receber do teu Santo Espírito e ser fortalecido na força do nosso Senhor. Assim, Pai, nós oramos e te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Já dizia, um ditado lá no CFM, que não se prepara a mensagem, se prepara o mensageiro. Amém? Então, glória a Deus por isso, e a gente vai estar aqui compartilhando uma mensagem que tem como tema o Deus da restauração. Amém? Você consegue entender, através da leitura da palavra de Deus, que o nosso Deus, que Deus que nós servimos, Ele é o Deus da restauração. Amém, irmãos? É o Deus da restauração. Mas quando nós falamos em restauração, é o tema que Deus colocou no coração do nosso pastor, o ano da restauração. E geralmente nós sempre utilizamos essas primeiras semanas do ano para estar abordando esse tema. Então, quando a gente fala sobre restauração, a primeira coisa que a gente tem que entender é que só é restaurado algo que foi desgastado.
Só é restaurado algo que foi desgastado. Se não houve desgaste nenhum, não precisa de restauração nenhuma. Agora, se houve um desgaste, aí sim, né, esse objeto ou essa pessoa, ele precisa de uma restauração. E esse ano que nós vivemos, o ano de 2020, foi o ano que muitas pessoas foram desgastadas na sua saúde emocional, outros na sua saúde física. Então, logo nós entendemos que nós precisamos dessa restauração, seja ela emocional, seja ela física, seja ela familiar, porque muitas famílias foram desgastadas nesse período de turbulência que nós passamos. Então, a gente tem que entender que só é restaurado quem, em algum momento, foi desgastado por alguma circunstância. Então, talvez, emocionalmente, você esteja desgastado, fragilizado, tomado pela ansiedade, pelo medo. Então, o que você precisa? De uma restauração. Talvez o seu casamento, ele tenha sofrido algum desgaste com o passar do tempo, ou então pela falta do diálogo, ou pelas lutas, incertezas que surgem da nossa vida. Então, o que esse casamento precisa? De restauração. Talvez a sua saúde física tenha sido desgastada. Dores, né, algumas dessas dores por doenças que vêm junto com a idade. Então, o que você precisa? Restauração. E o Deus que nós servimos, irmãos, Ele age em todas as áreas da nossa vida. Ele traz uma restauração de sonhos, Ele traz uma restauração espiritual, Ele traz uma restauração conjugal, emocional. Por quê? Porque Ele é o Deus da restauração. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar diversos momentos que esse Deus, o Deus que nós servimos, Ele traz uma restauração sobre a vida de pessoas, sobre a vida de famílias, sobre a vida de sonhos, né? Pessoas que sonhavam, restauração sobre um povo. Nós vamos encontrar diversos exemplos, eu vou citar algum para vocês. Né? Existem passagens bíblicas, né? Em Gênesis fala sobre uma família que foi desgastada pela intriga, a família de Jacó e Esaú. Foi desgastada pela intriga, talvez por falta de sabedoria do pai e da mãe. Então, foi desgastado a família de Isaac e de Rebeca. Os seus filhos brigavam entre si no ventre da sua mãe. Vida, né, extrauterina, essa luta continua. E Esaú e Jacó são dois rivais. Você consegue ver que, quando nós lemos sobre essa família, você vê um desgaste familiar muito grande aqui? Amém, irmãos? Sim ou não? Mas o Deus é o Deus da restauração. E quando Jacó, então, ele traz, né, aquela contenda, né, porque engana o seu irmão ali, pegando as bênçãos do seu pai, gera uma contenda muito maior ainda, ao ponto dele ter que fugir da sua terra, da sua família, com medo da morte e com medo do seu irmão. Mas quando nós vamos vendo, o tempo se passa, Jacó vai amadurecendo, Esaú também, Deus vai tratando aqueles corações, e quando Jacó volta para a sua terra, ali houve uma restauração. Os irmãos se abraçam e houve uma restauração familiar. O nosso Deus é o Deus da restauração. Não apenas restauração de famílias, mas também restauração de sonhos. Nós vemos aí um exemplo de Ana, a mãe de Samuel. Essa mulher tinha um grande sonho no seu coração: ser mãe. Encarou muitas circunstâncias difíceis, teve que ouvir muitas coisas desagradáveis, mas ela continuou buscando em Deus o seu sonho. E o nosso Deus é o Deus que restaura sonhos.
E Ana foi mãe. Mas não foi mãe de qualquer pessoa, foi mãe de Samuel, um grande juiz, um grande sacerdote, um grande homem de Deus. Então, o nosso Deus restaura sonhos. Então, o nosso Deus é um Deus que traz restauração física, material. Quando o povo de Israel, por conta do pecado, da desobediência, esse povo foi levado ao cativeiro babilônico, diz o texto bíblico que Jerusalém foi completamente destruída, a porta dos templos queimado, o santuário de Deus saqueado. Passa-se anos, aproximadamente 70 anos. Mas o Deus da restauração age na parte física daquele povo e restaura as muralhas de Jerusalém através do ato de Neemias. Restaura a vida espiritual daquele povo através do sacerdote Esdras. Então, o nosso Deus é o Deus da restauração. Então, o nosso Deus é o Deus da restauração até mesmo dos povos. Falamos aqui da Babilônia, quando foi levado cativo, e esse povo foi restaurado de volta à sua terra. O Deus é o Deus da restauração, porque lá em Atos, Deus manifesta a presença do Espírito Santo na igreja primitiva e ela ali é completamente restaurada. Aquele povo é completamente restaurado, recebe de Deus vigor, força, intrepidez para pregar a palavra de Deus. Então, com isso, irmãos, nós conseguimos entender que o nosso Deus é o Deus da restauração. Que área da sua vida foi desgastada no ano de 2020? Seria, a área familiar, seu casamento, as portas de um divórcio? Será que foi os seus sonhos? Irmãos, eu tinha muitos sonhos para 2020, muitos projetos pessoais, acadêmicos, nenhum deles saiu do papel. Mas eu continuo sonhando porque o meu Deus é o Deus da restauração. Eu sei que existe um tempo para todas as coisas determinado na terra e vai acontecer. Então, Ele é o Deus que restaura sonhos. Talvez, por conta dessa pandemia global, você não consiga mais sonhar. Você não tenha mais alvos. Você deseja apenas sobreviver. Mas não, irmãos. Deus restaura sonhos. E mesmo nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, Deus quer restaurar os seus sonhos. Deus quer fazer brotar uma semente de esperança no seu coração, de algo novo que vai acontecer na sua vida, de coisas boas que vai acontecer na sua vida. Ele é um Deus restaurador de sonhos. Às vezes nós escutamos tantas notícias negativas, ou às vezes estamos presos a um diagnóstico que nós recebemos da mão de um médico, ou da medicina, ou da ciência, e paramos de sonhar. O nosso Deus é o Deus da restauração. Restauração familiar, restauração de sonhos, restauração físicas também. Talvez você perdeu o teu emprego, ou teve a sua renda diminuída de uma forma brusca por conta da crise mundial, mas o nosso Deus é um Deus de restauração. É Ele que nos ergue. O que traz confiança ao meu coração não é a economia que está bombando, não, é o meu Deus que eu sirvo. É Ele que faz todas as coisas acontecer na nossa vida. Então, Ele é o Deus de restauração, seja ela física, emocional, espiritual, seja a restauração de sonhos, restauração de famílias. Você precisa de alguma restauração na sua vida? Quem precisa, diga amém. Eu preciso, irmãos. Todos nós precisamos da intervenção de Deus em alguma área da nossa vida. Por mais simples que seja, mas nós precisamos. E o nosso Deus é o Deus da restauração. Sabe, mas existem muitas restaurações, conforme eu falei, e Deus age em todas essas áreas. Mas existe uma que é mais importante do que todas as outras, que é a nossa restauração espiritual.
que a restauração espiritual do homem e da mulher de Deus. Essa é mais urgente e mais importante do que todas as outras. Mas, pastor, por que é mais urgente e mais importante do que todas as outras? Porque a restauração familiar vai ficar aqui. Daqui a pouco não, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, o seu parceiro ou a sua parceira, o seu esposo ou a sua esposa, ela vai partir, ou ele vai partir. Os seus filhos vão partir. É uma realidade. Ou seja, tudo isso, esse convívio familiar que nós temos vai acabar aqui. A restauração de sonhos vai ficar por aqui. Você vai sonhar, você vai conquistar, seja, o sonho que você tanto deseja, mas no dia que você for ter um encontro com Deus, ela vai ficar aqui. Acabou tudo. Mas a restauração espiritual, ela é mais importante de todas as coisas, porque ela nos conduz não ao mundo físico, mas ao mundo eterno, em Deus. E a palavra de Deus no livro de Efésios, eu gostaria que você abrisse para mim Efésios 2, primeiramente, a gente vai ler essa passagem, 2, do versículo 1 ao 6, fala sobre essa restauração espiritual. Mas, pastor, no início da mensagem você falou que só é renovado, só sofre o processo de restauração quem foi desgastado. Nós fomos desgastados. O homem, quando ele foi criado no Gênesis, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado desgastou o relacionamento. E é por isso que nós precisamos de uma restauração que vem de Deus. Em Efésios 2, do 1 ao 6, diz assim: e vós, falando de Jesus, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e erramos por natureza filhos da ira, por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estamos nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, sofremos um desgaste espiritual por causa do pecado. E todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Pecamos em pensamentos, pecamos através da nossa fala, através de atitudes. Aqui, todos são pecadores. E todos carecem da graça e da misericórdia de Deus. Uns pecam pelo orgulho, outros pecam pela inveja, pela, às vezes, soberba. Outros pecam seguindo os desejos da carne. Mas todos nós somos pecadores. E nós precisamos de uma restauração. E essa restauração é apenas Deus que pode fazer na nossa vida. E conforme diz o tema dessa mensagem, é o Deus da restauração. E esse texto que nós lemos diz aqui que nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou. Ele nos vivificou. Ele trouxe vida para cada um de nós. Ele nos restaurou. Só que a vida com Deus, irmãos, é uma vida diária. Nós precisamos dessa restauração diariamente, porque somos bombardeados pelo mundo. Somos bombardeados pelos desejos da carne. Somos bombardeados constantemente pelas setas do maligno.
E a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Muitos estão, irmãos, vivendo nas mãos do inimigo porque deram ouvidos ao sussurro da serpente. A mesma serpente que no Éden conduziu Adão e Eva, a queda ainda hoje está sussurrando nos nossos ouvidos, lançando no nosso coração sentimento, sussurrando palavras no nosso entendimento, para que a gente venha pecar, para que a gente venha cair e perder essa essência de Deus que nós temos na nossa vida. Então nós precisamos dessa restauração diária. E essa restauração, irmãos, ela só está disponível na nossa vida, porque no livro de Isaías 53 diz que ele, 53, versículo 1, abra para mim, por favor, Isaías 53, no versículo 1. Até aqui tudo tranquilo, amém, gente? Você precisa dessa restauração? Você precisa de um renovo de Deus? E o nosso Deus, constantemente, Ele fala através da palavra: eis que eu faço nova todas as coisas. Deus quer fazer algo novo hoje aqui nesta manhã. Deus quer fazer algo novo hoje aqui nesta manhã na nossa vida emocional, na nossa vida física, nos nossos sonhos, nos nossos sentimentos, porque Ele é o Deus da restauração. E nós só podemos usufruir desta restauração porque Isaías 53 diz que quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi através do sacrifício da cruz, foi através da vida de Cristo que hoje a restauração de Deus está disponível para a nossa vida. E se você reconhece, irmãos, nessa manhã de domingo, que algo trouxe um desgaste na sua vida, e que você está debilitado, que você está fraco, e que você precisa dessa restauração, saiba que o nosso Deus, o Deus da restauração, está aqui. E Ele escuta o teu clamor. Jesus estava passando no seu ministério terreno e um cego clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Ele ouviu o clamor daquele homem. O que você quer? E nessa manhã, o nosso Deus faz essa mesma pergunta para você. O nosso Deus faz essa mesma pergunta para mim. O que você deseja? O que você quer? Apresente para Ele. A área da sua vida, Bartimeu falou: Senhor, eu preciso enxergar, eu quero ter vista. Coloca a luz nos meus olhos. E foi restaurado. O que você quer nesta manhã? Foi os dois pedidos que Bartimeu fez. O primeiro foi por misericórdia, o segundo foi para enxergar. Por misericórdia, nós clamamos a Ele diariamente. Mas o que mais você deseja? O que mais você quer? A restauração de um casamento, a restauração de um sonho, a restauração de uma família, porque foi desgastado pela intriga,
Restauração da sua vida espiritual. Você se sente frio, se sente fraco, você não sente mais desejo de ler a Bíblia, você não sente desejo de orar. O que é que você quer? Apresente para Ele nesta manhã, porque Ele é o Deus da restauração. Amém? Você crê nisso? Então guarde isso no teu coração. Só recebe restauração quem reconhece que sofreu um desgaste. Guarde isso no seu coração. O nosso Deus é o Deus da restauração em todas as áreas da nossa vida. Não existe impossível para o nosso Deus. Guarde isso no seu coração. Precisamos de restauração neste mundo físico, de sonhos familiares, mas precisamos ainda mais de uma restauração espiritual. Porque os tempos são difíceis. Precisamos de força que vem dos céus para vencer esse mundo. Porque a serpente ainda sussurra nos nossos ouvidos, nos conduzindo até atitudes erradas, atitudes equivocadas, seja na vida, seja no namoro, seja no casamento, seja até mesmo dentro da igreja. Ela ainda sussurra. E ele veio para matar, roubar e destruir, mas o nosso Deus veio para dar vida e vida com abundância. Então, se você quer restauração, irmão, se você está no lugar certo, peça a Ele. Faça como Bartimeu. Senhor, chame a atenção dele através da oração e diga: Senhor, eu preciso de mudança nessa área. Eu preciso de um renovo. Eu preciso de restauração na minha vida. E Ele é justo e misericordioso para te visitar nesta manhã. Amém? Feche seus olhos que nós estaremos orando em nome de Jesus. Aleluia. Eleve o seu pensamento diante de Deus, irmãos. Fale com Ele nesta manhã. Diante dEle não existe capa, não existe máscara, porque Ele sonda o mais íntimo do teu coração. Jacó, quando estava diante do seu pai, Isaque, ele colocou um braço peludo, um artifício, e o seu pai perguntou: quem está aí? Ele falou: Esaú. Mas quando Jacó estava diante de Deus no vale de Jaboque, Deus perguntou: qual o teu nome? Ali ele não poderia mentir, porque ele estava diante de Deus e ele falou: eu sou Jacó. Fale com ele nesta manhã, diga para ele o que tem desgastado a sua vida emocional, o que tem desgastado a sua vida física, o que tem desgastado os seus sonhos, o que tem desgastado a sua família. Abra o seu coração para Ele, porque Ele vai te visitar e vai trazer uma restauração sobre cada um de nós. Querido Deus e amado Pai, meu Deus, aqui está a Tua igreja, Senhor. Aqui, ó Deus, estão os Teus filhos e as Tuas filhas, que se reuniram, Senhor, nesta manhã para entoar hinos de louvor a Ti. Mas uma igreja que sofre, ó Deus, o desgaste com o tempo, com as circunstâncias que surgem na nossa vida, que sofre um desgaste, ó Deus, pelos desejos carnais. Espírito Santo de Deus, vai visitando agora, Senhor, cada um dos meus irmãos. Meu Pai, Tu conhece o mais íntimo do coração. Vai visitando agora famílias que estão em casa, nos acompanhando através da live. Ó Deus, vai visitando corações. Vai jogando por terra, Senhor, toda enfermidade, todo mal. Tudo aquilo, ó Deus, que não provém de Ti, em nome de Jesus. Ó Deus, vem trazendo paz a esses corações. Vai quebrando, ó Deus, toda a artimanha do inimigo no seio familiar, que tem tentado, ó Deus, trazer discórdia, intriga, confusão. Nós declaramos, ó Deus, a falência do inimigo sobre estas famílias. Pai, vai fazendo algo novo acontecer. Vai trazendo, ó Deus, reconciliação familiar para a glória do Teu santo nome. Quantas das vezes, ó Deus, vidas, sonhos são desgastados.
pelas circunstâncias que nos encontramos, mas vai fazendo agora, ó Deus, a semente da esperança brotar no mais íntimo do coração, no coração do teu filho e da tua filha. Vem trazendo, ó Deus, sonhos, vem, ó Deus, trazendo, ó Deus, realidade de projetos que estão, ó Deus, no papel. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai abrindo portas, vai usando vidas, para que os teus filhos possam ser abençoados pelo teu poder, pela tua graça, Senhor. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai restaurando portas de emprego que foram perdidas nesse período de pandemia, Pai. Vai abrindo portas para os teus filhos e filhas. Faz o teu milagre acontecer nessas vidas, para a glória do teu santo nome, Senhor. Ó meu Deus, tu és o Deus da restauração. Vai visitando vidas, vai tocando na saúde, vai mudando quadros clínicos, vai mudando o diagnóstico, ó Deus, em nome de Jesus. Tu és o Deus que restaura o enfermo, levanta o abatido, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nesta manhã, a tua igreja clama, a tua igreja ora, porque precisamos de uma restauração. Mas, meu Deus, conforme nós falamos nessa ministração, a maior restauração que nós precisamos é a restauração da comunhão contigo, é do nosso relacionamento contigo, porque muitas das vezes somos assolados pelo sussurro da serpente e perdemos a nossa intimidade contigo, Pai. Então, ó Deus, vem ministrando, ó Deus, em nossas vidas, vem trazendo desejo, vem trazendo avivamento sobre a tua igreja, para que possamos, ó Deus, sentir sede da tua presença, para que possamos sentir sede, ó Deus, de nos alimentar com a tua palavra, palavra que é vida, palavra que transforma, palavra que muda, palavra que restaura, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, a tua igreja precisa de ti, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Continue no espírito de oração. Continue você orando aí neste banco que você está. Abra o seu coração para o Senhor. Confesse a Ele as suas limitações, as suas dúvidas, os seus desejos. E fale: Senhor, eu preciso da tua restauração. Eu preciso de ti, Pai, em nome de Jesus. Fale com Ele, tem esses minutos para você estar na presença de Deus. Aleluias. Glórias a ti, Senhor.